Quarto passo, resolução do sistema. Aqui, pessoal, nós vamos trabalhar com a estrutura onde nós levamos em consideração todos os carregamentos atuantes, né? E nós determinamos o vetor devido ao carregamento externo de uma forma diferente. Eu coloquei todos os carregamentos nas estruturas junto com os apoios e as chapas e nós determinamos as resultantes provenientes desses carregamentos, ok? Né? Nós determinamos a matriz de rigidez e na resolução desse sistema nós determinamos as incógnitas, que é a rotação em B, rotação em E, rotação em D, deslocamento linear em X em E, deslocamento linear em X em D. Ok, pessoal? Essa é a resolução do sistema. Caso vocês não tenham uma calculadora que resolva o sistema na forma de matriz, né? Mandei para vocês um software, né, de cálculo médio da Universidade Federal, não me lembro qual, e vocês podem utilizar eles que vão obter esses resultados. Então, quero que vocês façam essa conferência para verificar se os resultados estão coerentes ou não, ok? Eu já fiz o teste no F2 e bateu exatamente com as deformações. Beleza, pessoal? Então, a partir disso, nós vamos para o quinto passo, que é a determinação das ações de extremidades, ok? Isso aqui, pessoal, eu preparei já a planilha, já tem uma planilha pronta, né? Preenchi a planilha com os esforços, né? Tanto a coluna é zero, onde é devido ao carregamento externo, então isso aqui fica mais fácil de você localizar lá na forma que a gente calculou nesse exercício, né? E as colunas E1, que são os esforços relativos ao deslocamento unitário 1, ou seja, a rotação da chapa 1, multiplicado pelo valor da rotação que nós encontramos nessa chapa, mais a segunda configuração de deformada, né, a terceira, a quarta e a quinta, e assim sucessivamente, cada uma multiplicando pelas deformações que nós encontramos. Para isso, pessoal, nós utilizamos as ações de extremidades. Aqui vai ser, eu fiz uma sequência bem lógica de forma que ficasse mais fácil da gente compreender, ok? Então aqui vai ser a extremidade 1, essa aqui vai ser a 2, essa aqui vai ser a 3, 4, 5, 6. Perceba que ficou mais simples, né, da gente analisar, ó. Aí, ó, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Essas foram as extremidades que eu adotei. Ok, pessoal? Então, beleza. Tendo essas ações de extremidades, vamos para o nosso sexto passo, que é o equilíbrio dos elementos de barra. Então, eu vou transportar esses valores que eu determinei nas extremidades para as barras, respectivas barras na determinação do equilíbrio, né, dos elementos de barra. Então, pessoal, tá aqui o nosso sexto passo, sendo que agora eu vou trabalhar dessa forma e vou trabalhar, né, de cima para baixo, de forma que a gente vai equilibrar esses elementos de barras. E aí a gente vai montando, ó, e vamos chegar na determinação das ações, das reações nas vinculações, ou seja, nos apoios, ok? Essa é a barra lá de cima. Quando você for olhar no sisteminha que nós colocamos, pessoal, cuidado, é essa barra aqui, ou seja, uma barra que começa na extremidade 6 e termina na extremidade 7. Quando você vai olhar a extremidade 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, na extremidade 6 não deu nada, não tem momento. E na extremidade 7 deu menos 10, ok? Então já vamos colocar os valores. Aqui nesse ponto é 0, ok? E aqui eu tenho menos 10,2263,566. Como está negativo, né, esse momento significa dizer que esse momento está atuando no sentido horário, negativo, né? Ó, coloquei o sentido, eu não preciso mais colocar no momento o valor não. Então vai ser 10, 22,
63566 tonelada metro, ok? Então beleza, já coloquei a ação de extremidade. Agora vamos trabalhar essa barra. Tem carregamento atuando, um carregamento externo. Aí vamos verificar na estrutura essa aqui. Então tem um carregamento triangular, ó, né? Ó, com um carregamento aqui na extremidade maior, 2 toneladas por metro, ok? Perceba, pessoal, que esse equilíbrio ele é feito como se fosse uma barra biapoiada, ok? Então se eu tenho um carregamento aqui, ó, triangular, cujo valor do carregamento aqui na maior extremidade aqui, ó, do carregamento é de 2 toneladas por metro, ok? Então para eu equilibrar, primeiro eu vou ter que equilibrar esse carregamento externo. Para eu equilibrar, eu vou ter que ter o equivalente à carga desse carregamento triangular. Então esse carregamento triangular equivale a uma carga de quanto? 2 toneladas por metro, que é essa aresta, vezes 4 metros. Aí corto por metro aqui, ó, por 1 metro. Então 2 vezes 4, 8, ok? 8. Então, se essa aqui fosse uma carga uniforme, né, ó, beleza, ficaria 8, mas é uma carga triangular. Então eu tenho que dividir esse 8 por 2, né, que é exatamente a área de um triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Então isso aqui equivale a uma carga de 4 toneladas. Que está atuando aonde, pessoal? No centroide desse triângulo. Então o que é que vai acontecer? Aqui eu vou ficar com 2/3 dessa carga de 4 toneladas e aqui eu vou ficar com 1/3 dessa carga de 4 toneladas. Então essa carga reação a esse carregamento vai ser 4 vezes 2 dividido por 3. Então sempre o local onde você tem a maior concentração de carga, né, você tem a maior carregamento. Então aqui é 2/3 de 4 toneladas. E já esse canto aqui vai ser 4 vezes 1/3, ou seja, 4/3 de tonelada. Ok, pessoal? Então, beleza. Então, isso aqui é o equilíbrio do carregamento externo. Agora, vamos trabalhar na anulação do momento. Eu tenho um momento aqui de 10,2263 atuando no sentido que, pessoal? Horário. Então, a reação a esse momento no sentido horário vai ser um binário no sentido anti-horário, ou seja, esse aqui para baixo e esse aqui para cima. De quanto o valor desse binário, pessoal? Eu vou pegar o momento e vou dividir por 4, ok? Quando eu faço isso, eu vou encontrar o valor de 2,5565 66 toneladas. Isso aqui vai ser 2,63566 toneladas. Então está equilibrado. O valor do momento da extremidade que nós determinamos aqui, pessoal, né, se nós formos olhar na nossa planilha, foi de 10,4720930, que é relativo à extremidade 4, ok? Que nós definimos aqui como sendo 4. O 5, como é uma rótula, não tem momento aplicado, vai ser o quê? Vai ser 0, ok? Então, como esse momento ele foi positivo, né, significa dizer que ele está no sentido anti-horário de 10,4720930. Então, pessoal, para nós anularmos esse momento, vamos ter que utilizar um binário, beleza? Esse binário tem que ser no sentido contrário. Se isso aqui está no sentido anti-horário, meu binário tem que ser no sentido horário, ou seja, isso aqui para cá e esse aqui para cá. De quanto? É só eu pegar 10,47293 e dividir pelo vão, beleza?
que vai dar 5,2360 toneladas, ok? E aqui 5,2360 toneladas, ok? Então vamos para este caso aqui agora, que é as extremidades 8 e 9. Quando você vai lá na planilha, que vê a extremidade 8 e 9, você vai encontrar 10,2263, ou seja, no sentido o valor positivo. Isso aqui é a extremidade 8, que é aqui em cima, ó. Ok? Como é um valor positivo, significa dizer que está no sentido que anti-horário de 10,47209 30 tonelada metro. Isso aqui é tonelada metro. E aqui embaixo nós encontramos o valor de menos 0,698 negativo. Se é negativo, vai estar no sentido horário de 0, quando eu coloco o sentido, não preciso colocar o sinal negativo, né? 6948496, ok? Nesta barra, pessoal, perceba que eu tenho um momento atuando no sentido anti-horário e outro atuando no sentido horário. Então a resultante vai ser esse que tem maior intensidade, né, menos esse. Quando eu divido agora por 2, note que a predominância é no sentido anti-horário. Então quando eu tenho a maior predominância, né, que é o sentido anti-horário, o meu binário vai ter que anular no sentido horário, ou seja, esse vem para cá e esse vem para cá, ok? Quando você faz a diferença de 10,22 menos 0,6984, você vai encontrar o valor do momento resultante. Dividido por 2, que é o vão, você vai encontrar 4,7639535 toneladas. 4,7639535 toneladas. Perceba, pessoal, que nessa estrutura que nós estamos trabalhando, ocorreu a ação de uma força aplicada aqui em C de 10 toneladas. Então, esse 10 toneladas está distribuído aqui, ó, 5,2360 mais esse valor vai ser exatamente as 10 toneladas que estão sendo aplicadas, ok? Então, beleza, já determinamos essas 3 barras. Vamos agora para as 3 últimas, ok? Essa barra aqui é a barra BE, né, ó, que é essa barra aqui que está sujeito a um carregamento distribuído uniforme de 10 toneladas por metro. Então nessa barra aqui eu tenho um carregamento distribuído de forma uniforme, né, ó, constante, de 1 tonelada por metro. Como eu tenho um vão de 4 metros, ok? 1 tonelada por metro, num vão de 4 metros eu tenho 4 toneladas. Então, como eu tenho simetria, né? Pego a metade para cá, ou seja, 2 toneladas, e pego uma metade para cá, também de 2 toneladas. Ok? Então, o carregamento externo já está equilibrado. Vamos agora ver os momentos de extremidades, né? Ó, os momentos de extremidades. Aqui eu tenho a extremidade 3, né? Ó, e a extremidade 10. A extremidade 3, pessoal, que eu estou trabalhando, nós obtivemos menos 8,644774. Como eu encontrei negativo, significa dizer que está no sentido que anti-horário. Horário, né, ó, negativo, ou seja, de 8,644764 tonelada metro, ok?
aqui, nessa aqui, eu tenho a extremidade 10. Então, o valor da extremidade 10 foi um momento de menos 5, ok? Então, como é negativo, eu tenho um momento de menos 5 atuando no sentido horário, ou seja, 5 toneladas metro. Perceba que os dois momentos estão atuando no mesmo sentido, ok? Os dois momentos estão atuando no mesmo sentido. Então, eu vou somar os dois, né? Ó, perceba que os dois estão atuando no sentido horário. Então, o meu binário que vai anular vai ser no sentido anti-horário, ou seja, esse aqui para baixo e esse aqui para cima. Quando eu somo o 8,64 com o 5, pessoal, e divido pelo vão 4, eu vou obter um binário de 3,411918918 toneladas. 3,41119118 toneladas. Beleza. Ok, pessoal, beleza? Então vamos agora para outra barra. A próxima barra vai ser a barra 1, 2, né? Ó, próxima barra vai ser essa barra aqui, que ela tem a extremidade 1 e a extremidade 2. A extremidade 1 nós encontramos 7,6025194. Então, como foi positivo, sentido anti-horário, né? Ó, de quanto? 7,6025194 tonelada metro. Na extremidade 2, nós encontramos menos 1,8273256, negativo. Então, se é negativo, sentido horário de 1,82735,6 tonelada metro. Pronto. Então, pessoal, primeiro vamos anular o carregamento que está atuando. Tem um carregamento aqui distribuído de forma constante, atuando nessa barra aqui, ó, na horizontal. E esse carregamento ele é de 1,5 tonelada por metro, ok? Então deixa eu fazer aqui, ó. Esse carregamento é de 1,5 tonelada por metro. Como 1,5 tonelada por metro está atuando num vão de 4 metros, eu tenho 6 toneladas. Então eu vou metade para cá, porque eu tenho simetria, né? Ó, metade para cá e metade para cá. 3 toneladas. Beleza? Então o que está faltando? Apenas eu equilibrar os momentos das extremidades com um binário. Então perceba que eu tenho 7,6 no sentido anti-horário e 1,82 no sentido horário. Então a predominância é anti-horário, pessoal. Então eu vou equilibrar com o momento no sentido horário, ou seja, esse aqui para cá e esse aqui para cá. De quanto? Vou fazer 7,60 menos esse aqui, porque a predominância é esse anti-horário, né? O resultado vou dividir por 4, que é o tamanho do vão, e vou encontrar o valor do binário de 1,44774 toneladas. 1,44774 toneladas. Beleza? Pronto, equilibrei essa barra. Agora vamos para essa aqui, que é a última, né? Ó, essa última, ela tem as extremidades 11 e 12, ok? Ela tem as extremidades 11 e 12. E perceba que todas as duas são positivas, então todas as duas estão no sentido horário. Ou seja, aqui no 11, que é essa aqui, ó, eu vou ter um momento de 0,6984496 tonelada metro.
E nessa aqui eu vou ter um momento de 22,4139535 tonelada metro. Ok, como os dois estão atuando no mesmo sentido, ou seja, no sentido anti-horário, o meu binário vai ser no sentido horário. Este aqui para cima, da esquerda para a direita, esse aqui da direita para a esquerda. De quanto? Somo os dois e divido pelo vão, que nesse caso aqui, pessoal, é 2. Então, vou encontrar um valor de 11,55604 toneladas. 11,5560204 toneladas. Então pronto, pessoal, determinamos todas as barras, elas estão equilibradas. Então, pessoal, essas ações de extremidades, elas são muito importantes. Por quê? Porque agora eu consigo equacionar tanto o esforço cortante, consigo equacionar o momento fletor, ok? Com esses dados. Como eu sei o momento fletor, eu consigo determinar a rotação, né? Ó, em alguns casos, eu vou ter até condições de contorno, né? Ó, principalmente nessa barra aqui, eu percebo que essa barra aqui na estrutura era rotulada, mas no outro lado ela não é. Mas eu sei qual foi o valor da rotação aqui, que foi exatamente a resolução do sistema. Então, neste caso, pessoal, nós sabemos qual o valor da rotação aqui em D. Tá entendendo? Ó? Então, nós sabemos qual é o valor da rotação em D, que foi o resultado do sistema. Então, eu tenho condição de contorno. Tá entendendo? E com isso também eu vou saber a deflexão. Lembrando-se, pessoal, que nós vamos fazer o restante, mas nós temos que retornar, porque eu pedi para vocês alguns pontos, os valores da rotação. Então vamos terminar e depois a gente retorna para determinar essas rotações. Então, a partir disso, pessoal, eu consigo determinar as reações nos apoios deste exemplo. Então, a reação de momento são exatamente os momentos de extremidade. Então, aqui em A, pessoal, eu achei um momento de 7,6025 tonelada metro. Aqui em F, eu achei uma reação de momento de 22,4139 tonelada metro. Ok? Agora vamos para as reações de força. Vou até pegar a caneta vermelha para diferenciar. Reação de força, pessoal, são exatamente os valores, né, que nós encontramos no equilíbrio. Neste caso aqui foi 3 toneladas com mais 1,44377. Então isso aqui vai dar uma reação, né, vou colocar até aqui para ficar bem bonitinho, de 4,44378 toneladas, né, ó. Da mesma forma, nesse outro lado deu uma reação de quanto, ó, 11,5562 toneladas. Ok? Ah, professor, e a reação vertical? A reação vertical, aí o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que somar, ó. Eu vou transmitir essa reação vertical nessa barra. Perceba que nesse caso eu não utilizei reação na vertical, só na horizontal. Que vem para cá e vou somar com esse valor, né, ó, que vai vir, ó. Então tudo isso é resultante, viu, pessoal? Cuidado. O que tiver para cima eu vou considerar positivo, o que tiver para baixo eu vou considerar negativo, ok? Isso aqui vai me dar uma reação, né, ó, aqui de 2,634215 toneladas. E nesse outro lado, do mesmo jeito, eu vou somar essas reações, aqui não tem, mais essas reações, e vou obter uma reação aqui vertical de 10,6344
5 toneladas. Ok, pessoal? Então vamos para a construção dos diagramas. Antes de irmos, pessoal, para o próximo item, que é construção dos diagramas, né? Eu queria que vocês consertassem o sentido dessa reação. Ou seja, essa reação realmente é de 2,6342 de 15 toneladas, mas ela não está atuando para cima, e sim para baixo. Então, na hora de eu somar, eu coloquei o sentido de forma equivocada. Então, o sentido dessa força é para baixo, ok? Da reação aqui em A. Beleza, pessoal? Então, vamos para o nosso sétimo passo, não é? Que é determinar os diagramas. Nós vamos construir os diagramas. Como eu coloquei anteriormente aqueles pontos onde eu queria determinar as rotações, pessoal, e já vamos aproveitar, vamos pegar os trechos onde eu tenho carregamento distribuído, né, e vamos equacionar para ver se nós conseguimos facilitar a nossa vida com relação à construção desses diagramas. Beleza? Então, para isso, pessoal, foi que eu fiz. Eu peguei, né, e coloquei aqui um esquemazinho das barras onde eu tinha carregamento distribuído atuando. Beleza, pessoal? Então, a primeira barra que tem carregamento distribuído atuando é a barra que vai de C até D, ou seja, do nó C até o nó D, né? Neste caso, pessoal, nós encontramos como ações de extremidades um momento aqui em D. Você pode pegar ali, ó, que você quiser saber. Eu acho que essa aqui é a extremidade 7, né? De 10,2363566 tonelada metro. Beleza? E achamos uma força resultante, ou seja, somando as duas forças que nós determinamos lá, de 1,2232558 toneladas. E aqui uma força atuando para cima de 5,2232558 toneladas, ok? Nesta barra eu tenho um carregamento triangular atuando, ok? Um carregamento triangular atuando, ok? Então vamos lá. Quando eu vou construir o meu diagrama de esforço cortante e de momento vetor, ele vai ficar bem facilitado quando eu consigo equacionar esses dois esforços. Então vamos lá, vamos equacionar o V de x. Olha como é fácil eu equacionar o meu esforço cortante. V de x vai ser igual a quanto? Essa força que está atuando aqui no início, pessoal, ela está para baixo. Então ela tem um valor de 1,2232558 e perceba que ela é negativa. Então vamos ser, ó, menos 1,2232558 toneladas, negativo. Pronto. Beleza, é uma carga concentrada e o valor do esforço cortante é negativo. Por que é negativo, pessoal? Porque está mais à esquerda e está para baixo. Se tivesse mais à esquerda, mais para cima, esse esforço cortante seria positivo. E note que eu vou caminhando e vou continuar com a ação agora do carregamento triangular, né? Vou ter uma contribuição do carregamento triangular atuando. Então perceba, pessoal, que o valor para uma distância x, né, ó, qualquer, o valor da altura do carregamento é exatamente o y, ou seja, é esse carregamento distribuído, que vai ser o quê? Como aqui eu tenho na extremidade 2 toneladas por metro, esse valor desse carregamento vai ser meu y, que ele vai ser igual a quanto, pessoal? Menos 2 toneladas. Eu estou colocando menos, pessoal. Não, vamos colocar mais, porque quando eu for trabalhar aqui, ele vai ser negativo,
ok? Então, menos mais 2 toneladas por metro, que é cateto oposto, sobre cateto adjacente, que vai ser o que, pessoal? 4 metros, vezes x. Então, este é meu y, é a relação linear do carregamento em função de x. Percebe que quando o x for 0, esse carregamento é 0. Quando o x for 4, então 4 dividido por 4, ó, eu vou ter um carregamento de 2 toneladas. Né? Como é um carregamento distribuído, eu tenho que calcular o que, pessoal? A área, né? Então esse carregamento vai ser igual a quem, ó? Menos porque é o que? Negativo, né? Tá atuando para baixo. Então vou calcular a área desse triângulo. Então a área desse triângulo vai ser o que, pessoal? Ó, 2x sobre 4, que é esse y, que é a altura do triângulo, vezes a base, que é x, dividido por quanto, pessoal? Por 2. Por que dividido por 2, professor? Porque é um triângulo. Então, morreu. Quando você vai ver, eu tenho o meu esforço cortante já determinado, ó, menos 1, 2, 2, 3, 2, 5, 5, 8 toneladas, aqui 2 com 2, ó, menos x ao quadrado sobre 4. Então, este é o equacionamento do meu esforço cortante. Ficou aqui como parecendo um y. Ok? Se eu quero saber, quando o x for igual a 0, quanto é que vai dar o valor aqui? Ó, menos 1, ó. Quando o x for igual a 4, pessoal, aqui nesse ponto, ok? Então vai dar o que? Quando você substitui, vai dar exatamente menos 5,2232558. Quando você substitui aqui por 4, ok? Fica 16 dividido por 4, fica 4. Quando você soma com mais 1,2, menos 1,2, vai ficar 5. Menos 5,2232558. Mas professor, não deu menos 5? É, pessoal, vai dar um esforço cortante negativo. Um esforço cortante negativo mais à direita, ele não está atuando para baixo, ele está atuando para cima, que é exatamente a reação aqui nesse ponto. Olha, pessoal, que essa questão daquele sistema de referência que nós temos que adotar com relação ao esforço cortante ao momento fletor é muito importante. Então vocês não podem, ok? Não pode de forma alguma errar nessa concepção do sistema de referência. Beleza? Então, professor, já que eu tenho esforço cortante, eu quero saber aonde ele é 0. Ok? Por quê? Porque se ele for 0, naquele ponto eu tenho um momento fletor máximo, né? Ó, é um ponto crítico. Perceba, pessoal, que essa expressão aqui, né, não vai admitir nenhum valor ser 0, porque o termo independente é negativo. O termo que está multiplicado por x ao quadrado, ó, é negativo. Então, qualquer número que você coloca aqui ao quadrado, seja ele negativo, seja ele positivo, seja ele 0, vai dar o que, pessoal? Positivo. Com o negativo que está aqui fora, ele vai ser sempre negativo. Então, não tem nenhum valor de x que zere essa expressão de esforço cortante. Então, não tem ponto crítico. Então, não tem momento nem máximo, nem mínimo. Ok? Professor, quer dizer que não tem momento? Não, tem sim, mas esse momento não vai ter uma mudança, ou seja, não vai ter um local onde você tem uma derivada igual a 0. Ok? A tangente dessa função. Então, eu também consigo determinar para uma distância x o meu momento fletor. Consegue, professor? Consigo. Então, vamos lá. Vamos equacionar o momento fletor, ó, nessa mesma distância x. Perceba que aqui é um apoio, não tem momento, então não entra na equação, é 0, né? Ó. Então esse valor de 1,223 em relação a x provoca um momento positivo ou negativo. Aí você vai perceber o que, pessoal? A boquinha triste ou a boquinha sorrindo. Então se eu aplico essa força para baixo, ó,
Olha a boquinha, boquinha triste. Então vai ser um momento de quanto? Menos 1,2232558 toneladas vezes X. Ok? Agora vamos ter o que, pessoal? O carregamento numa distância X triangular atuando. Ok? Perceba que esse carregamento ele também vai provocar uma boquinha triste, né? Então vamos calcular o valor desse carregamento, que vai ser o que, pessoal? Menos, ou seja, vou calcular o carregamento pela sua área, ou seja, mesma coisa que a gente fez anteriormente, ó, 2x sobre 4, que é essa aresta do triângulo, vezes x, ok? Dividido por 2, isso aqui, pessoal, é a área do triângulo. Falta multiplicar por quem, pessoal? Pelo braço de alavanca. Como eu estou tratando aqui, ó, tem maior, então essa área que eu vou concentrar a força vai estar atuando aqui no centroide. Então essa distância aqui é 1/3 ou 2/3 de x? Ah, professor, é x sobre 3. Ok? Então corto 2 com 2, aí fica 4 vezes 3, 12. Então o meu momento nesse intervalo ele vai ser igual a menos 1,2232558 x menos x ao cubo sobre 12. Ok? Que é exatamente a integral desse aqui, ó. A mesma coisa. É, professor, mas tem uma constante integração quando entrego. Sim, mas nesse caso eu não tenho momento aqui. Eu tenho uma condição de contorno. Para x igual a zero, o valor do momento é zero. Então você acha essa constante quando você for fazer pela integração. Beleza, pessoal?